Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Bernardino, CEO do Grupo Mostra de Ideias do GMI, e a gente está aqui em mais uma edição do Trocando Ideias, que é o nosso podcast, o podcast do GMI, onde a gente a cada tempo reúne pessoas incríveis para tratar, claro, de assuntos diversos. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito bacana, que eu gosto bastante, que eu já acompanho há alguns anos, que é o Alex Agostini, né? Economista-chefe da Austin Rating, para poder falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas, né? O Brasil enfrentou, né, desafios gigantes em 2023 e a gente quer saber o que vai acontecer em 2024. Então, por isso que a gente está recebendo hoje ele aqui. Alex, muito obrigado, viu, pela sua participação. Fala, Rodrigo, agradeço pelo convite. Sempre bom poder bater um papo contigo, falar um pouco da economia, aquilo que a gente está enxergando, né? O que a gente pode vir pela frente, né? Nesse Brasil que a gente deseja tanto que melhore. Exato. E a gente falou de desafios, a gente, né, esse ano teve muitos desafios. Eu acho que a gente já começa falando, né, até essa troca de governo, né? A gente tinha um governo diferente, né? O governo Jair Bolsonaro e para o governo Lula. Então a gente também tem essa questão ali econômica, né, que envolve a política, né? Eu quero até depois que você fale um pouquinho a respeito disso, né, de como o mercado se comporta quando a gente tem essas mudanças políticas também, né? Então eu queria que você já me desse ali um panorama sobre 2023, né? O que você achou desse ano? Olha, Rodrigo, primeiro, esse embate político que nós vivemos ali em 2022, com uma mudança de governo, e um governo muito mais anterior, né, ao governo de Bolsonaro, muito mais focado na questão da estabilidade fiscal, na questão da privatização das empresas estatais, e depois vem Lula com seu perfil mais populista, muito mais estatista, né, no sentido de querer manter essa questão da participação do setor público, né, nas empresas estatais. Eh, e o debate político, ele foi muito, segregado, com opiniões muito diferentes, e eu acho que isso foi importante para a economia brasileira, para amadurecer, a opinião pública em termos do que a gente quer para o nosso futuro, né, porque, historicamente o Brasil, eu acho que a gente pode dizer, do Plano Real para cá, a gente tem uma estabilidade monetária, conseguimos vencer, por exemplo, uma inflação de 2.400% em 93. Hoje a gente está falando de uma inflação de 2023 em 4,5%, né? Então uma evolução muito positiva na estabilidade monetária. Mas antes disso, o Brasil vivia ali mudanças de moeda há muito tempo, assim, a cada momento era uma mudança de moeda. E as pessoas começaram a entender que a estabilidade monetária ela é importante. Isso vai gerando, naturalmente, um poder de crítica melhor, exigindo dos nossos gestores públicos também uma postura um pouco melhor. Então, quando veio 2023, que mudou em relação à gestão que estava em 2022, primeiro, foi naturalmente um choque de expectativas, né? A mudança, o que vem pela frente. Nos primeiros meses de 2023, havia uma grande desconfiança de qual seria o rumo da gestão fiscal. O que é a gestão fiscal? As contas públicas do país, do governo federal. Como toda família também tem a sua gestão e é financeira, e ela precisa estar equilibrada para crescer, se desenvolver, melhorar o seu padrão de vida, um governo federal, a gestão fiscal ela é extremamente importante por conta disso. Se ele é muito gastão, ele gera um desequilíbrio fiscal, gera inflação, e isso onera a sociedade, porque o camarada vai ter menos recursos para comprar, para se desenvolver, para investir nele mesmo. Então foi uma mudança que no início do ano começou com uma certa desconfiança, projeção de crescimento ali de 0,9% do PIB, mudou depois para 3%, uma expectativa de um rombo fiscal muito maior, mais de 200 bilhões, agora a estimativa foi reformada recentemente para 170, é um rombo grande, mas era necessário por conta das promessas de campanha, e o Haddad foi uma grata surpresa. Começo do ano, o mercado financeiro tinha uma desconfiança, sim, em relação à capacidade de um político, historicamente político, o Haddad, de trazer as contas fiscais para um caminho mais equilibrado. E até aqui ele tem dado bons resultados. Infelizmente, às vezes ele sofre ali um fogo amigo, né? Mas ele tem dado bons resultados e tem conquistado a confiança do mercado financeiro. Por isso até que às vezes o presidente Lula fala uma frase descabida
e rapidamente ele vai e corrige, porque precisa deixar o Haddad com essa popularidade mais firme, né? E essa estabilidade também, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Mas falando ainda dessa questão do impacto político, e a gente sabe que todas as vezes que a gente tem essas trocas de governo, tem nessa expectativa por conta do mercado financeiro, né? O Brasil vem crescendo muito nessa questão de entender ali que essas questões impactam de fato, né? Então o investidor tá de olho nisso, né? E aí eu queria entender se é uma questão de tendência de melhora, né? Porque a gente sabe que um primeiro ano é assim mesmo, né? Ele sofre com essas perspectivas, né, com essas mudanças, até mesmo para se administrar uma pasta política, né, com ministros, né, então a gente também sofre com isso, mas se tem ali uma tendência de que o próximo ano ali já fique um pouquinho mais tranquilo e até do ponto de vista econômico também, porque a gente sabe que sem o mercado estar tranquilo, né, e confortável com o governo, também algumas coisas acabam, né, ficando mais difíceis. Olha, toda mudança de governo, ele gera uma expectativa, para alguns positivas, para outros negativas. O que o governo tem que fazer nessa hora? Tentar equilibrar os pratos no sentido de ter o apoio daquele que desconfia da sua capacidade e, naturalmente, reforçar aquele que acredita na capacidade do governo. Então, essa mudança de governo foi uma ruptura, obviamente, porque você tinha uma expectativa de gestão que era focada em reduzir o tamanho do Estado, uma frase de Paulo Guedes muito interessante, que era menos Brasília e mais Brasil, ou seja, descentralizar a execução do orçamento, né? E eu acho que isso é uma ideia muito fantástica, né? Porque onde as coisas acontecem é no município. Então, o prefeito é cobrado quando tem um buraco na frente da casa do cidadão, né? O cidadão não liga lá para o governo federal. Então, era uma ideia muito interessante. Só que aí vem o novo governo e ele volta a ter aquela ideia de centralizar. E aí abre novos ministérios, e aí ele tem uma opinião pública um pouco diferente que ele precisa conquistar. Como que ele conquista isso? Primeiro, ter uma coesão no Congresso Nacional. Então, aqueles que antes eram oposição, ele tem que trabalhar para trazer para o time. Então, ele começou no início do ano, o governo Lula, fazendo uma gestão primeiro para trazer a opinião pública a favor dele, né? Ou seja, mudar aquela visão que tinha quem era contrário a ele, mudar a visão de que ele seria capaz. E com a opinião pública a favor, ele traz isso naturalmente para o Congresso Nacional. Ou seja, o legislativo jogar junto. O que é jogar junto? Aprovar as medidas que são importantes para o rumo, para o futuro da economia. Primeiro, foi o arcabouço fiscal. Ou seja, você precisa ter uma métrica do governo federal para ele manter o equilíbrio das contas públicas, para que todos os outros investimentos vão acontecendo. Então, quando você tem uma perspectiva de equilíbrio fiscal, ou seja, que as contas do governo não vão sair dos trilhos, você resgata a confiança de empresário, ele acredita no país, realiza investimento. Você resgata a confiança dos investidores que vão trazer o seu dinheiro para o Brasil, ou quem está aqui vai aportar mais. Isso significa colocar mais dinheiro nas empresas, que elas vão investir mais. Então tem todo um ciclo ou um círculo positivo, né, que vai alimentando esse cenário mais otimista. E aí veio ali a aprovação do arcabouço fiscal, que é essa base para recuperar a credibilidade fiscal. Depois a reforma, a aprovação do texto base da reforma tributária. Então essas vitórias do governo federal no Congresso Nacional são importantes para as próximas pautas. Por exemplo, aprovação do orçamento de 2024. Então, em 2023, foi ali um meio que arrumação de casa, podemos dizer assim, junto com o legislativo, restaurar a credibilidade das instituições, judiciário também. E 2024, aí sim, aí a gente começa a cobrar aquilo que foi não só prometido, mas que foi encaminhado em 2023. Então, a arrumação de casa, a gente começa a olhar em 2024 os principais efeitos. 2023 deve encerrar com um cenário muito positivo em termos econômicos. Por exemplo, crescimento do PIB. Início do ano era 0,9% estimativa de crescimento, agora é 3%. Pode ficar algo em torno de 2,8% a 3%, muito melhor do que iniciou o ano. Inflação se estimava algo em torno de 5, 6%. Nós estamos agora com 4,5%. Vai cumprir a meta de inflação. Isso é extremamente importante. Um debate que o Lula, eu acho que descabido também, começou criticando o presidente do Banco Central, porque ele tinha sido indicado pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro aprovou uma medida extremamente importante, que é a autonomia do Banco Central. Isso é uma coisa histórica que precisa. Você melhora a confiança da gestão da política monetária, então você resgata essa confiança, a gente consegue melhorar a expectativa de inflação, trazendo ela para um nível menor. E aí a gente começa a olhar 2024, primeiro, um crescimento um pouco menor,
estimativa hoje da Austin Rate é que o PIB brasileiro deve crescer algo em torno de 1,6. Ah, mas vai crescer menos do que foi em 2023. Mas você cresce numa base já recomposta. Então é aquela história. Quando você cresce de 1 para 2, cresceu 100%, mas cresceu uma unidade. Quando você cresce de 10 para 15, você cresceu 50%, mas cresceu 5 unidades. Qualitativamente é melhor. Então nós vamos crescer um pouco menos, porém numa base mais recomposta. São hoje 100 milhões na população economicamente ativa. O Brasil não atingiu esse número há muito tempo. Então é o resgate natural, claro, de um trabalho que tem sido feito desde o Michel Temer. Isso não é agora, não é desse momento, tá? Acho que a gente precisa corrigir isso só. É um trabalho que tem sido feito desde o Temer, isso é importante, mas que traz 2024 muito positivo a expectativa não só de manutenção do crescimento, como uma inflação menor com juro menor. A grande observação que a gente tem que seguir, o cenário internacional. Show de bola, Alex. Obrigado pela aula ali. Eu queria que a gente falasse sobre os fatores, né, que influenciaram a economia durante esse ano, porque a gente tem muitos setores produtivos, né, e alguns setores, né, acabam contribuindo muito para essa questão econômica, até por conta das relações internacionais, né. E aí eu queria que você comentasse comigo quais foram esses setores. Olha, bom, primeiro, o cenário internacional no começo do ano, ele foi extremamente importante para determinar um pouco o que está acontecendo agora na economia. Aumento da taxa de juros já desde 2022 nos países envolvidos, principalmente Estados Unidos e Europa, que são os principais drivers ali do crescimento global. China também, que é o segundo maior economia do mundo, passa por um problema de ajuste em relação ao mercado de crédito, setor imobiliário, mas continua crescendo de forma vigorosa. Teve ali no final de 2022 e início de 2023 o programa de Covid zero, então isso afetou um pouco o crescimento chinês. Vale lembrar que a China ela representa quase 1/3 da nossa pauta de exportação, é um importante parceiro comercial para a gente, então a China se recuperando, isso ajuda o Brasil também a continuar com o comércio exterior forte. Estados Unidos começou a subir os juros no início do ano, nós tivemos ali alguns problemas com 3 instituições financeiras dos Estados Unidos. Houve naquele momento uma certa preocupação da contaminação dessa situação desses bancos para o sistema bancário norte-americano e também europeu, porque ali um banco, grande banco europeu, teve um problema também. Só que rapidamente os bancos centrais dessas instituições agiram rapidamente nos Estados Unidos e também na Europa e conseguiram blindar o efeito negativo secundário. Então, no início do ano foi focado um pouco na questão do aumento da taxa de juros, porque é uma inflação recorde nessas economias. No mundo não se viu uma inflação em países envolvidos nesse nível há pelo menos 40 anos, ou seja, só lá atrás no choque do petróleo, né? Então tinha essa preocupação. A guerra, naturalmente, Rússia e Ucrânia, que se estendeu por mais que se esperava, é um outro fator de preocupação. A China, eu já comentei, mais perto da gente, a questão das eleições na Argentina, que nós vimos que hoje Milei venceu, e aí é um opositor a questões da China e do Brasil, mas ele já viu que a realidade é outra, ele precisa manter essa relação comercial, porque ele depende muito do Brasil e também da China, então não dá para você abrir mão de grandes parceiros, então ficou muito mais na retórica do que na prática. Nós tivemos no início do ano uma queda de braço, como eu disse, do presidente Lula com o presidente do Banco Central, mas do meu ponto de vista, o presidente do Banco Central estava correto e venceu essa queda de braço. Por quê? Porque a inflação conseguiu, ainda que os juros estejam altos, conseguiu trazer essa inflação para um nível mais civilizado, 4,5% estimado para 2023, então ele venceu essa queda de braço, ele estava correto, e claro, a gente sabia tecnicamente avaliando. Então, os principais drivers foram isso. E aí, quando você tem a parte econômica, fiscal equilibrada, os efeitos na economia acontecem. Então, o setor de serviços se recuperou fortemente, indústria caminhando um pouco de lado, porque ela sofre ainda o setor internacional. Na parte da energia, o Brasil ainda deixa a desejar, o Brasil precisa melhorar a questão da infraestrutura básica, rodovias, portos, aeroportos, precisa avançar nessa questão de privatização, que é um ponto que eu acho negativo desse governo, porque inclusive ele está querendo questionar o que foi feito na Eletrobras. Então, ao invés de avançar nas questões estruturais do país, a gente começa a ter um pouco de retrocesso, isso preocupa. Mas outros setores de atividade, como o setor de comércio, têm se recuperado. O governo conseguiu
alguns acertos importantes. Primeiro, com esse programa Desenrola, ele recuperou a linha de crédito de um número de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas, que vão poder consumir no final do ano com juro menor, graças ao Banco Central, com uma taxa de juro menor. Então, isso estimula o consumo no comércio. Quando você estimula o comércio, né, no setor de serviços, que representa aí mais de 2/3 do PIB, você tem ali o setor de transporte, que é muito acionado, porque compras precisam ser entregues, o setor da indústria para entregar essa demanda, você tem setor de seguros, que são acionados nesse momento, toda uma cadeia produtiva acaba sendo acionado para poder naturalmente atender essa demanda que vem melhorando gradativamente. O mercado de trabalho, ontem, inclusive, o dado divulgado pelo Ministério do Emprego, Trabalho e Emprego, surpreendeu as estimativas, então carteira assinada vem crescendo, microempreendedor vem crescendo. Então, assim, não é o melhor país do mundo, mas estamos caminhando para um país melhor em relação ao que nós vivemos recentemente em termos econômicos. Em termos sociais, o Brasil precisa ainda avançar muito. Mas quando você melhora os termos econômicos, você melhora a oportunidade de emprego, trabalho, o efeito social vai acontecendo naturalmente, ou seja, vai diminuindo a violência, vai diminuindo a vulnerabilidade de jovens, vai melhorando as relações familiares. Então é um processo natural, mas ainda a gente precisa avançar um pouco mais com políticas públicas focadas no social. Mas, ou seja, toda uma classe de atividade econômica acontecendo, a gente acaba estimulando outros setores. É difícil citar um, né, que fala assim, esse foi o grande destaque. É difícil citar um. Todos estão indo relativamente bem. Claro, custos de produção, a gente pode destacar, por exemplo, setor agropecuário. O preço da soja disparou em 2022, o preço do petróleo disparou em 2022, mas igualmente disparou a inflação em 2022, por isso que os juros subiram muito. Então teve alguns benefícios para os produtores do agronegócio? Sim. Os custos caíram, como caíram os preços dos produtos? Não, ainda tem um custo muito elevado, precisa melhorar. Mas pelo menos a inflação diminuiu. Começa a preparar 2024 com uma situação um pouco mais equilibrada. Então, se é para citar um setor que sofreu, o setor do agronegócio focado em grãos, sofreu um pouco em relação a 2022, mas tem uma previsão de melhora em 2024. Bacana. Você citou duas coisas, né, que eu quero comentar a respeito das privatizações, né? A gente vem ouvindo falar muito sobre essa questão, até pelo fato que você comentou, né, que é um governo que não é muito pró-privatizações. E a gente teve, né, o caso recente aqui, né, da queda de energia na maior cidade do país, né, São Paulo, e aí muito tempo, né, para resolver essa questão, que levantou, né, deixou ainda mais em evidência, né, de que forma a gente tem que fazer esse tipo de privatização, né? Porque eu acho, Alex, eu não sei se é a sua visão, que ainda falta dos governos, não só do governo federal, mas do governo estadual também, essa força e essa condição de cuidar da privatização, né? Porque não deixa de ser uma prestação de serviço para a sociedade, do qual eles foram eleitos para governar. Então, a minha questão com você, para que você também me ajude, né, a entender com a sua opinião, o que ainda falta para que a gente consiga fazer privatizações mais efetivas e se o governo, de fato, tem que criar algum sistema de acompanhamento melhor disso, porque a sensação que dá, e principalmente com o que aconteceu, que privatizou, deixou na mão e eu não tenho um acompanhamento disso, né? E depois a sociedade vai cobrar de quem? É. Né? Olha, Rodrigo, são dois fatores políticos, são dois fatores que determinam essa questão de privatização. Primeiro, o fator político é a vontade política de fazer. O segundo são os interesses políticos. Bom, vontade política olha, isso aqui vai me gerar votos. Isso acontece. Isso aqui vai me gerar votos de que forma? Quando eu indico algum apadrinhado político. Enquanto a gente tiver a política influenciando as decisões futuras do país, e não ter uma gestão pública, quando a gente olha para o cidadão, a gente não vai avançar. Pois bem, isso de forma resumida. De forma prática, o atual governo falou o seguinte: olha, somos avessos à privatização. Não é? Bom, com isso, ele traz ainda aquele padrão histórico no Brasil, que é a questão da corrupção no setor público. Bom, eu acho que o atual governo errou, por exemplo, quando ele quis e ainda quer mudar a lei das estatais. O que determina, em parte, de forma resumida, a lei das estatais. Você não pode ter indicação política. E o governo quer mudar por quê? O atual governo. Porque ele quer fazer indicações políticas para as empresas estatais. E a gente sabe, a gente já viu no passado problemas de corrupção. Além da ineficiência, né,
na gestão dessas estatais. Por que ineficiência? Porque eles coloca lá na gestão, na diretoria, na presidência, pessoas que não são tecnicamente capacitadas. Na parte de infraestrutura, né? Pois bem, qual é ou deveria ser o papel do governo? De fiscalizar. Então você tem, por exemplo, uma agência, a ANA, a Agência Nacional de Água. Então o que você faz? Coloca pessoas capacitadas, técnicas, sem interesse político, faz a privatização do setor do saneamento e a ANA vai fazer toda a parte de fiscalização e o saneamento vai ter que ser cobrado, quem foi que privatizou, os investimentos que são importantes. Nós temos, por exemplo, no setor de saneamento, o programa de universalização até 2033, todos os municípios têm que ter índices de tratamento de água e esgoto em torno de 99%. Estou para te dizer que 10%, menos de 10%, ou seja, menos de 500 municípios no Brasil, e no Brasil nós temos 5.570 municípios, menos de 500 municípios estão com indicadores muito próximos ali de 90%. Ou seja, tem muito ainda para fazer, para avançar até 2033, que está ali. E por que não avança? Justamente porque a gente coloca pessoas políticas em cargos que deveriam ser técnicos. Aliás, isso acontece com a maior parte das empresas estatais. Mas isso é histórico, né? No Brasil. A gente poderia ter uma mudança disso de que forma? Quando há um compromisso de longo prazo. O grande problema do Brasil também é que o longo prazo aqui são 4 anos. Ou seja, é a minha gestão. Farei na minha gestão. A gente não prepara o país para uma gestão de 20, 30 anos, porque eu não quero deixar um legado para o Rodrigo quando ele vai assumir no ano que vem. Eu não quero deixar pro Pedro, sabe? Não. E aí o povo que perde, né? Exato. Você deixa um legado para a sociedade, sem olhar placa política. Então, o problema da privatização brasileira, ela continua sendo política. A gente conseguiria avançar muito mais. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Eu, em 2003, 2005, eu morava em Curitiba. Eu não pagava um centavo de pedágio. A estrada era considerada a estrada da morte, né? BR-116, São Paulo-Curitiba. E eu furei 2 pneus porque eu peguei um buraco. Furei 2 pneus, tive que pegar um guincho para ir até em casa. Em 2003, né, aconteceu isso. Eu gastei R$ 600 em 2003. Hoje eu vou para Curitiba, imagino que eu gasto R$ 50 de pedágio. E a estrada está duplicada, reduziu problemas de acidentes, você tem toda uma segurança, privatizou. Então, o cidadão ele tem que entender também que a melhora do serviço tem um custo, né? Não tem almoço grátis, mas pelo menos a gente ganha eficiência. Hoje, as empresas de transporte, por exemplo, que utilizam o trecho, certeza que elas gastam muito menos com o custo de manutenção, porque não tem mais buraco, como tinha antes. Né? Não tem mais acidentes como tinha antes. Hoje a estrada está muito melhor. Só para dar um exemplo, ou seja, o avanço da privatização ele traz um benefício. Primeiro, o governo deixa de ter um custeio para manter aquela estrada ou aquele porto, aeroporto, porque ele transfere isso para a iniciativa privada. Segundo, ele coloca um dinheiro no caixa dele quando ele transfere isso para a iniciativa privada. Terceiro, ele melhora a eficiência no serviço prestado, então a gente vai começar a ter um ganho de produtividade em alguns setores. E o quarto ponto fundamental, a gente melhora a arrecadação. Então vamos pegar a Vale, né? A Vale ela melhorou muito o caixa do governo, pagando royalties, né, de exploração de recursos minerais e pagando impostos. Além de, quando privatizou, colocou um dinheiro no caixa do governo. E hoje o Brasil é o principal produtor de minério de ferro no mundo. Então a gente tem alguns ganhos quando a gente privatiza. Eu acho que algumas coisas, alguns setores não dá para privatizar, né, mas que são estratégicos. Força Nacional, por exemplo, segurança. Agora, na parte de infraestrutura, a gente precisa avançar muito, né? Eu acho que é um salto de qualidade que o Brasil precisa ter. Bacana. Aí você falou também a questão da parte social, né? E aí quando a gente olha um histórico, né, de Brasil, de país, a gente, né, sabe que esse país é feito de microempreendedores, né, de pequenos empreendedores, que aí juntando tudo isso, a gente tem uma soma muito importante que se reflete depois até no PIB. E aí eu queria saber se essas políticas, né, de investimento do governo para essas áreas e até o que foi feito em governos anteriores, está olhando para esse público também, que é um público, né, como já disse, que tem uma representação importante. Olha, quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda, do consumo,
O consumo das famílias representa uns 65%, mais de 2/3 vem do consumo. O consumo vem de emprego, obviamente, de renda. Eh, então o governo precisa ter obviamente, alguns programas focados nessa questão do emprego, porque aí o social ele vai acontecendo. O que a gente tem visto é que o atual governo ele tem sido muito assistencialista, né? Isso já há algum tempo. Veja, o Brasil ele tem diferenças culturais de renda muito grande com o Sul, com o Sudeste, com o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste. Cada um tem uma característica de produção, uma cultura natural que são diferentes e climas diferentes. Então ele precisa ter sim políticas diferentes. O que não dá para ter é um assistencialismo eterno. O que eu quero dizer? Por exemplo, uma família que ganha um Bolsa Família, ela tem que ter uma contrapartida. Não é só o filho na escola. O filho na escola é extremamente importante e até uma exigência por lei isso, né? O pai e a mãe podem responder se o filho não está no colégio. Ou seja, isso já acontece. Mas ele acaba sendo remunerado por isso, o pai e a mãe, com o Bolsa Família. Agora, qual a contrapartida que esse pai e essa mãe têm dado para a sociedade em termos de qualificação profissional? Eu lembro que em 2014, fazendo uma palestra para empresários do setor de transporte, tinha uma crítica muito grande de que não havia mão de obra qualificada para caminhoneiro, ou seja, motorista, né? E recentemente, em 2022, olha só quanto tempo depois, né? 8 anos depois, conversando com empresários do setor novamente, eu comentei, né? Eu falei, olha, em 2014 eu fiz isso e tinha um déficit de mão de obra de motoristas. E aí eles comentaram o seguinte, Alex, ainda existe. E aí, por que existe essa mão de obra? Porque o camarada, quando ele ganha R$ 1.500 de Bolsa Família, ele não quer ter que acordar 5 horas da manhã para pegar um caminhão, ele não quer ficar 30 dias longe da família, ele não quer chefe ligando para ele para ganhar 3.500, 4, 5 mil reais. Ele não quer, ele prefere R$ 1.500 para ficar em casa. Então a gente precisa mudar isso, tem que ter a contrapartida desse cidadão para o país, ele tem que ter uma qualificação profissional. Um amigo meu da Finlândia, ele falou o seguinte, lá na Finlândia você tem 6 meses de seguro-desemprego. No primeiro mês que você ficou desempregado, você tem uma oferta de emprego. Se você não aceitou, reduz um mês, porque é sua opção não querer. No segundo mês, se você também não aceitou, reduz mais um mês. Ou seja, chega uma hora que o governo não te dá mais assistência porque você não quer trabalhar, né? E eu acho que isso é importante. As pessoas têm que sair dessa zona de conforto. De novo, claro que a gente precisa ter qualificações profissionais conforme cada área, mas o governo tem isso mapeado. O problema é que a gente viu que Bolsa Família vira voto no país. E aí, enquanto não mudar essa visão política, a gente não muda um país que tem recursos naturais absurdamente maior do que qualquer outro país. Por exemplo, a nossa geração de energia elétrica, ela é de energia limpa, né? A maior parte dela. E é uma das mais caras do mundo. Isso é um absurdo, ninguém entende isso. Como energia hídrica, que vem da terra, né, da água ali que gera, é uma das mais caras do mundo, não dá para entender. O Brasil perde investimento para outros países porque a energia lá é mais barato. O Brasil passa por um momento de mudança da matriz energética do qual ele já teria que ser protagonista há muito tempo, né? O Brasil ele é abençoado na questão de clima, né? Não só para produção, mas para geração de energia eólica, fotovoltaica. E aí quando a gente tem um salto de qualidade, quando a gente tem ali uma geração de energia, por exemplo, por painéis solares, o governo vê uma oportunidade de taxar. E aí ele tira o estímulo do investimento, né? Investimento privado, porque é eu e você que colocamos na nossa casa para ter um custo menor. Ele vai e taxa, ele gera um custo para a sociedade. Quando a gente melhora a qualidade, inclusive, da capacidade de geração energética, porque você não tem mais apagão. Então você estimula a geração energética para as empresas, para gerar emprego. Então, enquanto não há essa reformulação, né, de pensamento, a gente vai continuar com esses problemas de infraestrutura que vão chegar no social. O social, ele não basta ter política pública, ele não basta ter uma ministra, né, olhando para isso. Ele precisa ter outras políticas que vão trabalhar junto.
como essa que eu disse, da contrapartida do Bolsa Família. Bolsa Família é importante, mas ele precisa ter a contrapartida e não pode ser um assistencialismo eterno. Ele tem que ser temporário, como o exemplo que eu falei da Finlândia. Tem que usar, né, o Bolsa Família, que é algo que impacta tanto, né, com estratégias, né, de crescimento do país mesmo, né? E a gente sabe que a educação do país é muito importante, né? Então, unindo uma coisa com a outra, com certeza a gente vai ter lá na frente bons retornos, né? Que é aquilo que você disse, a gente trabalhar ali para um projeto de país, não de agora, mas um país de futuro, né? Acho que isso tem muito a ver. Vamos falar um pouquinho de taxas de juros, porque a gente sabe que o brasileiro sofre muito com isso, né? A gente tem oportunidades de crédito, a gente tem né, bancos pensando nisso o tempo todo, né? Acho que não falta crédito nesse país, né? Acho que qualquer pessoa consegue. A gente até vê o movimento disso em até coisas muito da moda, né? Celulares de última geração. Então hoje todo mundo tem, né? Todo mundo tem essa possibilidade, mas a gente também, né, entende que são juros muito altos e aí as pessoas acabam em algum momento, né, se endividando porque essas oportunidades acabam sendo ali um fator de brilho nos olhos, né? Principalmente para quem tem condições reduzidas ali financeiras. E eu queria que você me falasse de que forma esses juros vão se comportar em 2024, né? O que a gente pode esperar? Bom, Rodrigo, vamos lá. Nós temos 2 pontos para analisar. Primeiro, o juro básico, aquele juro que o Banco Central determina, né? E o juro de mercado, aquele que quando eu, você, qualquer outro cidadão vai num banco tomar um crédito ou financiar um veículo ou um imóvel ou produtos eletrônicos, é outra taxa de juros, o juro de mercado. Em relação à taxa de juros básica, aquela que o Banco Central determina, a expectativa da Alt Rate é que o juro vá continuando em queda nas próximas reuniões do colegiado, né? Pelo menos até meados de 2024. Esse é o nosso cenário, olhando hoje, as condições de mercado hoje. Por quê? Em economia, nós temos o que nós chamamos de juro real, que é o juro básico descontado da inflação. Então, ou seja, quanto de fato entrou no meu bolso, né? Quando o juro real é negativo, significa que o juro está mais baixo que a inflação, você perdeu o dinheiro. O juro real positivo, opa, eu estou acima da inflação, então está entrando dinheiro no meu bolso. Eu tenho um juro real hoje, tá? E o juro neutro. O que é o juro neutro que os economistas trabalham? Estimado ali entre 4% e 5% ao ano é o juro neutro. É aquele juro que conseguiria estimular o crescimento econômico com uma inflação em torno de 3, 3,5%, que é a meta que o Banco Central vai perseguir para o ano que vem. Pois bem, o juro real hoje ele está em torno de 8, quase 9%. Quando você tem um juro real de 8, 9% e o juro neutro está em 5%, significa que a economia está contracionista. O que é contracionista? Esse nível de juro, ainda que esteja em queda, ele não estimula a demanda. Por quê? O meu juro real está tão alto que eu, Alex, ao invés de consumir, ou você, nós vamos pegar o nosso dinheiro e colocar no banco. Porque o que vai me render é muito melhor do que eu ficar comprando à vista, né? Gastar. Então estimula, por exemplo, o investimento no setor financeiro e desestimula no setor produtivo. Então o crescimento começa a ser menor. Aliás, é por isso que até ano que vem nós vamos ser o Brasil crescerá menos. E esse cenário que você está falando é o que está acontecendo no momento. Exatamente. Então, quando a gente. Quando o juro para de cair no Brasil, quando a curva do juro real, que está em torno de quase 8, 9, encontra com o juro neutro, que é em torno de 5. Para chegar nesse nível, que é mais ou menos junho de 2024, o Banco Central precisa reduzir meio ponto percentual a cada reunião a taxa Selic, né? Agora, ele vai fazer isso de forma consistente? É uma garantia? Não. Por quê? Porque tem fatores no mercado internacional que podem influenciar e mudar a perspectiva do Banco Central, porque o Banco Central determina a queda dos juros hoje olhando para o futuro, né? Olhando para 2024, final de 2024, início de 2025, que a gente chama de efeito defasado. Reduz os juros hoje, mas a sua totalidade ela vai dar em torno de 9 a 12 meses no país. Então, por isso que ele vai continuar reduzindo a taxa de juros. Mas, além disso, internamente, tem a questão do risco fiscal. Se o governo tem um desequilíbrio fiscal e tem uma discussão de meta zero para o ano que vem, a Áustria acha que o governo ainda vai ficar no déficit em 2024. Até por isso que
infelizmente, nós estamos vendo subir aí uma carga tributária, fim das exonerações de alguns setores de atividade, né? Mas porque o governo precisa fazer caixa, já que ele declarou que não quer vender ativo, não quer privatizar e não tem nenhum plano de redução de despesa, pelo contrário, ele está inchando, né, as estatais, então só sobra aumentar a carga tributária. E aí a taxa de juros nesse cenário acaba subindo, que é o custo do dinheiro. Quando você tem uma incerteza, o custo do dinheiro sobe. Um outro ponto, por que nós temos um cartão de crédito em torno de 300% no país? Primeiro, porque são algumas modalidades de crédito que não têm garantia. Foi aprovado recentemente o marco de novas garantias. Então, isso vai melhorar a questão dos juros. Mas um outro fator importante é uma concentração bancária muito grande. Nós temos no país algo em torno de 150 bancos. Se eu perguntar para qualquer cidadão, ele vai citar 5. Esses 5 bancos representam mais de 85% do mercado de crédito no país. Então, a concentração bancária reduz naturalmente a competitividade. Quando você reduz a competitividade, o preço é muito alto. Então, você dá pouco acesso ao crédito barato. São poucas pessoas que têm, só consignado. E quando o governo deve muito, né, que é o caso que está gastando muito, ele fecha no vermelho, ele se torna um concorrente meu e seu na tomada de crédito com o banco. Por quê? Porque o banco compra títulos públicos e ele oferece isso de investimento para os seus clientes. Então ele tem um ganho na operação. Então o governo, devendo muito, ele se torna o nosso concorrente. Sendo o nosso concorrente um bom pagador, eu, Alex, como pessoa física, vou ter que pagar mais para ter esse crédito. Eu vou falar para o banco, não, eu aceito pagar mais, eu preciso do dinheiro. Sim. Ou para viajar, ou para fazer um MBA, ou para pagar a faculdade da minha filha. Enfim, para melhorar a minha capacidade de vida, o meu padrão de vida, eu preciso tomar um crédito. Isso também uma forma de você crescer. Mas a que custo? Então, a gente, enquanto não melhorar essas questões também de competitividade no país, a gente vai ter um juro alto. Não adianta o juro básico cair. O juro básico na economia pode chegar a 9% no ano que vem. Mas hoje, a taxa de juros do cartão de crédito, que é 300%, ela vai chegar a quanto? 260%. Né? Ou seja, vai continuar um absurdo. É isso aí. Bom, para a gente começar, né, ir para o fim aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da parte de investimento, né? O que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né, elas podem pensar ali em termos de investimento. Ela tem um dinheiro ali guardado, que eu faço, né, em 2024, né? Mantenho ali na poupança, coloco em algum ativo ali, algum perfil ali de investimento que possa render mais. Qual que é a sua dica ali para quem, né, quiser investir em 2024? Cara, a economia é uma coisa fantástica, né? A ciência econômica, porque ela tem várias áreas, é igual a medicina, tem várias áreas, várias especializações. Eu sou muito mais focado em macroeconomia e menos em investimento financeiro. Porém, claro que a gente vai acompanhando, porque faz parte também do nosso dia a dia. Inclusive, a Altin Rate faz avaliação de risco de empresas que querem captar recursos no mercado financeiro, então isso está um pouco no nosso dia a dia. Mas, para o ano que vem, tem uma coisa muito clara, né? A taxa de juros está em queda. Se a taxa de juros está em queda, naturalmente ativos relacionados à renda fixa tende a ter uma menor rentabilidade. E ativos relacionados à renda variável, como por exemplo ações, há uma expectativa naturalmente de ter uma valorização. Por quê? Caiu os juros, as empresas vão ter um menor custo de produção, portanto, menor preço, vão vender mais, e aí a ação valoriza. Tudo isso é uma lógica que a gente acompanha. Se isso vai acontecer ou não, aí é outra história, porque cada setor tem ali a sua peculiaridade. Porém, para 2024, investimentos, a gente olha, claro, tem a questão da renda fixa, que é um porto seguro, mas ela vai ter uma rentabilidade menor. Poupança vai perder, muito provavelmente vai perder para a inflação, vai render menos que a inflação, ou seja, você vai rasgar dinheiro. O interessante, se você tem um perfil mais conservador, falar com uma agência, com uma gestora de recursos, qual é uma cesta de investimentos mais focada com o seu perfil, porque cada cidadão é como um guarda-roupa, o seu guarda-roupa. Para cada ocasião você tem uma roupa. Quando você vai assistir um jogo de futebol, quando você vai num casamento, quando você vai num encontro de amigos. Então, cada pessoa tem um perfil de investimento. A idade vai determinar
qual é o prazo que eu posso resgatar esse investimento, né? O objetivo, não, eu quero fazer um investimento para uma viagem no exterior, não, para comprar um imóvel, um veículo, para pagar a faculdade da filha. Então, tudo isso vai determinar qual é o seu perfil de investimento. Mas, claramente, 2024, a renda fixa deve render menos. E aí você vai ter que tomar um pouco mais de risco com renda variável para melhorar a rentabilidade do seu investimento. Agora, nesse cenário, mesmo de renda fixa em queda, vão ter ótimas oportunidades, porque o mercado de capitais no Brasil ele vem se desenvolvendo de forma muito forte desde 2002 para cá. O que significa isso? O mercado acionário e também o mercado de dívida privada. Então, fundo de investimento imobiliário, certificado de recebíveis imobiliário, que são os chamados CRIs, certificado de recebíveis do agronegócio, que são os chamados CRA, tem FIAGRO, Fundo de Investimento no Setor Agrícola, que são setores extremamente competitivos, produtivos, e que não tem imposto de renda, são isentos de imposto de renda. Então é importante as pessoas começarem a pesquisar essas outras alternativas de investimentos, porque pode dar uma rentabilidade melhor com a segurança da renda fixa, né? E é uma área que a Austin trabalha, que a Austin faz avaliação, e a gente observa que tem grandes e boas empresas que vale você pesquisar o ativo dessas empresas. Às vezes, a rentabilidade dessas empresas, dos ativos, então, estão em fundos de investimentos. E aí, por isso que eu sempre faço a indicação de falar com uma gestora de recursos, que ele vai olhar o seu perfil e as oportunidades de mercado. 2024, a expectativa é de um cenário econômico muito melhor que 2023, com alguns riscos no cenário internacional, porém menores também que 2023. O principal foco ainda continua sendo a questão fiscal no Brasil, o governo precisa dar um jeito nessa questão, e os investimentos nessa parte de renda fixa, sendo para conservador e um pouco mais de risco na renda variável, eu acho que tem grandes oportunidades. Bacana, ótimo, ótimas dicas. Alex, quero te agradecer a sua participação aqui com a gente, sempre muito bom te encontrar, aprender, né, com o Alex, que sempre tem informações, dicas, tá sempre por dentro de tudo, né, o que acontece. Então, quero que você fale ali, né, se as pessoas quiserem te acompanhar, acompanhar também o que a Austin Rating tem feito, né, como que elas podem, né, buscar essas informações. Olha, Rodrigo, nós temos naturalmente as mídias sociais, então Alex Agostini, fazendo uma busca rápida, consegue achar no Instagram, no LinkedIn e nas outras mídias sociais, Austin Rate também. Lá nós colocamos todos os nossos trabalhos que têm sido feitos, as nossas projeções. Nós soltamos agora recentemente um painel macroeconômico com as principais variáveis econômicas do país, juros, câmbio, inflação, mercado de crédito, setor externo, para 2024 e 2025, quais são as nossas projeções, os principais drivers ali que nós estamos olhando. Então tem esse relatório lá disponível na página da Austin, austin.com.br, tem lá esse nosso relatório. E você vai poder acompanhar e saber o que a Austin e o Alex têm falado sobre as expectativas econômicas, projeções e avaliando também quais são os cenários possíveis de risco na parte de investimentos, em parte de infraestrutura e das empresas do setor privado. Então, Alex, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre muito bom receber você, né? Você que está sempre por dentro de tantas informações. Muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço você, toda a sua equipe, estar aqui, participar desse programa é extremamente importante para nós, poder contribuir com o debate econômico. Então, agradeço mais uma vez. Bom, pessoal, esse foi mais uma edição, né, do nosso Trocando Ideias, né? Continue nos acompanhando, sempre nós trazemos aqui pessoas que vão contribuir com você e, claro, para a gente trocar informações que possam contribuir com o seu dia a dia. Então, até a próxima.